Senhoras e senhores, o senhor Presidente da República. Cerimônia de assinatura da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e premiação do concurso estudantil sobre a importância do mar para o Brasil. Dando início a esta cerimônia, ouviremos palavras do senhor Ministro Coordenador da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Almirante Mauro César Rodrigues Pereira. Excelentíssimo senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, excelentíssimos senhores senadores, deputados, excelentíssimo senhor reitor da Universidade de Brasília, senhoras e senhores, a cerimônia, presidente, que Vossa Excelência dá a honra de presidir, acredito eu que tem um significado sobremaneira importante para o nosso país. Por ser dedicada uma cerimônia ao mar, nós que somos profissionais do mar lhe agradecemos esta honra. Mas tenho certeza, presidente, que a sua presença aqui tem um significado muito maior. O que Vossa Excelência compreende o que significa o mar para o nosso país. Vossa Excelência bem sabe que a nossa civilização nasceu em boa parte do mar. Ainda que aqui encontrássemos a população indígena, tanto significado tem na formação da nossa raça, 2/3 dos outros componentes vieram pelo mar e constituíram um povo tão bem caracterizado, não pelo presidente, mas pelo sociólogo, em palavras muito profundas: nós somos uma civilização própria e isto já vai sendo reconhecido mundialmente com suas características e possivelmente com as suas vantagens em sermos esta civilização especial. O que o brasileiro tem de bom e que ele próprio às vezes esquece que tem tão bom, ainda vai ser um exemplo seguramente para este mundo. Mas nós precisamos olhar para o nosso mar. É que o nosso mar tem hoje, sob nossa responsabilidade, quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, mais do que a metade da nossa área em continente. O nosso mar, como eu aprendi no outro dia, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que é um dos representantes brasileiros nas atividades que no próximo ano coroam a celebração dos oceanos em exposições e em atividades mundiais, ele tem mais biodiversidade do que a própria Amazônia. O nosso mar, todos nós sabemos, que tem uma influência enorme sobre o clima no Brasil. O nosso mar é fonte de riqueza. O nosso petróleo, essencialmente, vem do mar. O nosso mar é por onde nós temos fronteiras, portanto, politicamente importante com todo o mundo. Pelo mar, nós temos praticamente todo o nosso comércio. Alguns bilhões de dólares, mais de uma centena de bilhões de dólares, fluem anualmente pelo mar. E o brasileiro precisa conhecer isso. E muitos brasileiros conhecem isso. Foi esta a iniciativa do concurso patrocinado pela CIRME, conduzido pela Universidade de Brasília, que levou aos jovens brasileiros a possibilidade de desenvolverem essa consciência sobre o mar. E esse concurso termina hoje com a premiação. Para nossa surpresa, entre os jovens havia alguns não tão jovens assim. Mas são exemplo também. E foi feliz que isso tivesse ocorrido. Que nesse esforço que o seu governo faz para soerguer a educação no nosso país, é importante nós vermos que alguns brasileiros que não tiveram antes a oportunidade de fazer os seus estudos, num belo dia acordam para esta necessidade, para essa importância para si próprios como pessoas e para nós como brasileiros todos, em retomarem seus bancos escolares. Mas não se encerra aí a cerimônia de hoje. Nós hoje vamos presenciar Vossa Excelência sancionar a Lei de Segurança do Transporte Aquaviário. Um trabalho de muitos anos, mas que no seu governo sofreu uma modificação intensa. O trabalho junto com a Câmara dos Deputados e posteriormente com o Senado Federal, para fazermos uma lei moderna. O trabalho de segurança dos transportes aquaviários vem sendo feito há bem mais do que um século pela Marinha do Brasil.
temos alguma experiência e, modesta parte, podemos dizer que sabemos como fazer isto. Alguns, às vezes, mal avisados, pensam que é uma militarização de uma atividade que não é militar. A Marinha, felizmente, tem sabido, ao longo dos anos, conduzi-la como uma atividade não militar, mas conduzi-la com toda a vontade de fazer bem ao nosso país. Faltava-nos, recentemente, uma legislação mais moderna, uma legislação mais atual, e esta legislação surge agora, graças ao trabalho conjunto do Executivo e do Legislativo. Houve algumas desconfianças de que se buscava perpetuar alguns privilégios, alguns cartéis. Podem todos estar seguros que isso jamais ocorrerá. Aliás, nunca ocorreu até por volta de 1960, quando a legislação sofreu alguma modificação e nos impediu de tomarmos as providências tempestivas para que estes privilégios viessem a ocorrer. E agora estaremos prontos a fazer com honestidade, com vontade de fazer com que o custo Brasil se reduza significantemente. Este, presidente, é o significado, isto é mais um coroamento das ações do seu governo, que este ano, na área marítima, teve vários pontos relevantes a serem comemorados. O primeiro deles, o mais importante, a Lei da Navegação. E por isso é muito feliz que, dentre os senadores e deputados que aqui estão presentes, nós encontremos aqueles que na Câmara e no Senado relataram esta Lei de Segurança do Transporte Aquaviário e ativamente trabalharam também pela Lei da Navegação. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência por senhor ter um país conduzido desta forma em que ele vai sendo conduzido. Muito obrigado. Neste momento, o senhor Presidente da República entrega aos alunos classificados em primeiro lugar os certificados de premiação pela participação no concurso estudantil sobre a importância do mar para o Brasil, uma iniciativa da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, sob a coordenação da Universidade de Brasília. Adenilson de Faria, primeiro lugar no ensino fundamental do Colégio Estadual São Pedro, da cidade de São Pedro do Iguaçu, Paraná. Mateus Espilotros Filho, primeiro lugar no ensino médio da Escola Municipal de Segundo Grau, professor Acácio de Paula Leite Sampaio, da cidade de Santos, São Paulo. Valério Augusto Soares de Medeiros, primeiro lugar no ensino superior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Natal, Rio Grande do Norte. Neste momento, o senhor ministro coordenador da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, almirante Mauro César Rodrigues Pereira, entrega os certificados de premiação aos alunos classificados em segundo e terceiro lugares. Fernando Simão e Silva, segundo lugar no ensino fundamental da Escola Estadual Professor Soares Ferreira, da cidade de Barbacena, Minas Gerais. Patrick Menezes Colares, segundo lugar no ensino médio do Colégio Nossa Senhora de Nazaré, da cidade de Belém do Pará. Ed Júnior Libório, segundo lugar no ensino superior da Universidade Federal do Pará, campus de Belém do Pará. Graziela Rodrigues de Oliveira, terceiro lugar no ensino fundamental da Escola Municipal Agenor Brito, da cidade de Ribeira do Amparo, Bahia. Cristiano Pasquetti, terceiro lugar no ensino médio do Colégio La Salle, da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul.
Alone de Melo Ferreira, terceiro lugar no ensino superior da Escola de Medicina e Saúde Pública da cidade de Salvador, Bahia. Dando seguimento a esta cerimônia, o senhor presidente da República sanciona a lei que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em água sob a jurisdição nacional. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhor ministro da Marinha, almirante Mauro César Rodrigues Pereira, senhores parlamentares que aqui se encontram para nossa alegria, senadores, deputados, senhor reitor da Universidade de Brasília, senhores alunos, senhores oficiais, almirantes e oficiais aqui presentes, senhoras e senhores. O almirante Mauro César já disse o essencial sobre o nosso encontro nesta manhã. E disse com a paixão de quem é homem do mar. Como sabem alguns dos almirantes que aqui estão, minha experiência do mar é relativa. É certo que eu nasci no Rio de Janeiro, então, desse ângulo, tive mais sorte do que os que não nasceram desde pequeno no mar, mas cada vez que entro num navio, eu tenho um grande entusiasmo e um certo receio. Nunca enjoei, na verdade, almirante. Ainda não consegui fazer aquela manobra que já assisti algumas vezes, de passar de um navio para o outro, nem dentro de uma cadeirinha, mas me entusiasma vê-los operando com tanta capacidade, com tanta segurança na nossa esquadra. Mas o fato é que o mar, como já disse o almirante, é alguma coisa que nos fascina a todos. Para começar, ele é maior que a Terra. E aqui, no caso do Brasil, como disse o almirante, corresponde a metade dos nossos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que nós temos 4 milhões adicionais no mar, 4 milhões e meio. Então, é uma riqueza, além de ser um desafio. E é um desafio que, no nosso caso brasileiro, foi um desafio constante. Houve época que se dizia que os brasileiros eram caranguejos, que ficavam nas costas, de costas para o interior do Brasil, e que nós éramos uma civilização litorânea. Nunca foi verdadeiro isso. Recentemente, eu estive no Amapá. E lá no Amapá, em Macapá, basta entrar por Macapá para ver-se um imenso forte que os portugueses fizeram no século XVIII. E antes deles, no século XVII, já os franceses tinham feito lá um forte. E quem subir o rio Amazonas adentro vai ver outros fortes, por exemplo, em Óbidos, outro forte. E por todos os lados vê-se a penetração antiga da colonização brasileira, que seguia rio adentro para a conquista do Brasil. Na verdade, nós temos uma característica de ter esse imenso território, essa imensa costa, e de, não obstante, nós temos penetrado pela terra adentro e rio adentro também, para constituirmos esse imenso patrimônio que é o nosso país. Mas é verdade que nós fomos muito marcados pelo mar, desde logo pela chegada das caravelas aqui ao nosso litoral, e depois porque poucos países têm essa extensão de costa e essa responsabilidade como a que nós temos de guarnecer essas costas e de tirar o proveito delas. Recentemente, a nossa Marinha avançou muito na descrição, compreensão e delimitação da nossa plataforma, que é um trabalho admirável, é alguma coisa que só quem nunca viu quem nunca viu não pode imaginar o que seja isso de acrescentamento ao nosso patrimônio, às nossas disponibilidades, às nossas riquezas. Basta lembrar que o grosso da produção petrolífera do Brasil hoje se faz mar adentro, e que isso crescentemente está sendo assim. Isso é apenas um começo, porque a nossa plataforma tem riquezas minerais enormes e que não são exploradas, nem é o caso ainda, mas que algum dia poderão vir a ser exploradas, sem mencionar que nós hoje temos uma preocupação marcante com o meio ambiente e que também, de novo, aqui na questão do meio ambiente, esses nossos manguezais, essa preocupação pela preservação é alguma coisa que marca esse país. E é bom que se diga, justamente agora, que lá no Japão, em Kyoto, estamos terminando a conferência sobre o meio ambiente,
que o Brasil é um dos países que tem avançado mais nessa preocupação. E precisamos avançar mais ainda. E que quando falamos em meio ambiente, muitas vezes a gente pensa apenas em poluição do ar, da atmosfera, mas há um problema sério a ser cuidado, que são as águas. São as águas oceânicas, são as águas dos nossos rios, das nossas lagoas, para não falar na Pampulha, que a nossa deputada Maria Elvira insiste tanto na necessidade da sua preservação. Nós temos aqui o nosso Lago de Paranoá, em Brasília, que da mesma maneira merece uma atenção toda especial. Enfim, nós estamos marcados por uma mentalidade que se nasceu no mar, é uma mentalidade que se alongou por esse Brasil afora, e hoje nós temos não só um patrimônio, mas como responsabilidades, até mesmo diante da humanidade, mas a começar da humanidade brasileira, que é a da preservação de uma vida saudável do meio ambiente, que seja um meio ambiente que possa ser reproduzido e preservado para as gerações vindouras. Por isso, eu tenho muita alegria hoje. Primeiro, estar presente aqui a essa premiação daqueles que fizeram seus trabalhos sobre o mar. E prestava atenção aos estados de origem daqueles que falaram sobre o mar. Alguns são ribeirinhos, como nosso companheiro de Santos, outros, ou do Rio Grande do Norte, outros não, são de zonas distantes do mar. Mas tal é o fascínio do mar, que talvez até seja maior para aqueles que não têm à beira da terra o mar, que na verdade se distribuiu equitativamente. Aqui gente que não nasceu perto do mar está falando sobre o mar, e certamente, como foram premiados com justiça, e portanto se vê que nosso imaginário nacional inclui o mar como uma dimensão muito própria, muito nossa, dessa civilização brasileira, que é uma civilização que não seria pensável sem o mar também. Não é só o mar, mas sem o mar também. E, por outro lado, também estamos comemorando hoje aqui, ou melhor, estamos promulgando uma lei que tem uma importância muito grande. O ministro Mauro César disse que nós avançamos bastante nesta matéria, e é verdade. Nós fizemos uma lei de navegação e agora nós temos uma lei de segurança aquaviária, e isso não poderia ter sido feito se não fosse como está sendo, ou seja, uma cooperação entre o governo, o executivo, o parlamento e a sociedade civil, os vários interessados nessa matéria. Eu quero aproveitar para agradecer aos relatores que aqui estão, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, os presidentes das comissões que aqui estão. Eu sei do esforço imenso que significa fazer uma coisa dessa natureza. O senador Jucá, o deputado Moreira Franco foram os relatores, se empenharam nisso, sempre próximos do Executivo, e a legislação que está sendo promulgada, já o disse o almirante ministro da Marinha, não é uma legislação corporativa. A Marinha está ajudando, ela tem, evidentemente, uma experiência enorme, tem um patrimônio a ser zelado, tem uma preocupação com a nossa integridade territorial e marítima e com a nossa soberania, mas ela sabe perfeitamente que esse patrimônio é nacional e que, portanto, ela não tem um monopólio, ela quer apenas transferir o conhecimento de que dispõe para setores nacionais que tenham disposição e capacidade para a preservação desse patrimônio. E vejo que essa regulamentação é uma regulamentação ampla, que é uma regulamentação que diz respeito aos rios, que diz respeito às lagoas do Brasil, é uma matéria muito abrangente. Por todas essas razões, já tendo eu talvez abusado da paciência das senhoras e dos senhores, eu queria reiterar as congratulações que dei a cada um dos vencedores do prêmio. Queria agradecer a colaboração constante que o Brasil tem recebido do seu Congresso, e queria também, eu acho que é justo, já que falamos do mar, dizer da minha emoção de termos uma marinha como a brasileira, que é uma marinha que o ministro sabe que eu acompanho essas matérias, que está sempre buscando estar preparada para as missões que lhe correspondem, que em tempo de paz não deixam de ser talvez tão laboriosas quanto no tempo de guerra. Por sorte, não temos guerra, mas nós precisamos ter sempre uma marinha preparada para qualquer eventualidade, e no tempo de paz, uma marinha que faz o que a nossa faz. Para quem viu, como eu vi, no Rio Amazonas adentro, o trabalho da nossa marinha, de prestação de serviço a populações carentes, que toma conta do Atlântico Sul. Nesse momento, passa esse bastão para a marinha argentina, mas que de tempos em tempos volta à nossa marinha, que toma conta de todo esse imenso litoral, e que está sempre
disposta a servir, merece os aplausos de todo o Brasil, que é o que eu faço nesse momento para comemorar esta data. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Está encerrada esta cerimônia.